Imagina chegar na casa do teu amigo com um cartucho alugado, ou para jogar aquele jogo que ele alugou. Dividir um controle, apertar botões e rir até de madrugada, ou até o comecinho da noite. Ninguém perguntava de que time você era, qual o teu melhor personagem e nem qual personagem tu gostava. A única regra era a diversão. Hoje, a gente não joga só com o controle, a gente joga com a identidade da gente colocada naquele jogo. Cada marca virou uma tribo, cada empresa virou uma facção. O povo do Switch, o exército do DualSense, os guerreiros do Xbox e o império do PC. O que era uma brincadeira virou uma rixa, e a rixa é uma cultura, e essa cultura só cresce. Mas por que a gente se odeia tanto por causa de videogame? E aonde tudo isso começa? E até onde isso vai? Parte disso é mercado. Parte, de fato, é o nosso próprio ego. E parte é até a nossa identidade. As empresas sabem disso. Tribo, marca, uma facção, grupos vendem. Não importa se você ama ou se você odeia, desde que você esteja na briga. É como se fosse um mercado de haters. Mas quando a comunidade se divide, quem é que realmente ganha com isso? Agora imagina escolher um personagem e alguém zombar disso. Às vezes é até legal e sempre rola aquela zoeira, principalmente entre amigos. Mas imagina o seguinte cenário. Tu escolhe o Raiden e alguém vira e fala: por que tu joga essa porcaria? Eu jogo de Kung Lao, eu jogo de Liu Kang, eu jogo, sei lá, com o Scorpion. Tu escolhe Lao e ou um Pyke pra jogar no top e alguém chega e fala: tu tá trolando? Isto é uma merda. Não serve pra jogar no top. Não serve pra jogar assim. Isso não é sua opinião. Isso às vezes também é uma exclusão. E inclusive uma humilhação. Porque tu só quis se divertir. É alguém dizendo: você não é bem-vindo aqui. Você não pode jogar o jogo do jeito que você quer jogar. Você não pode se divertir como você quer. E não é aleatório. Tem psicologia nisso. Status, medo e a sensação forte de pertencimento. Eu tenho a necessidade de pertencer àquele grupo, àquela tribo. E eu tenho a necessidade de excluir todo mundo que não pertence ao meu grupo, à minha tribo ou à minha facção. E tem mercado nisso. Muito mercado. Quanto mais a gente briga, mais eles lucram. Nosso fanatismo vira um engajamento. Nosso ódio vira conteúdo. Chegamos a um ponto em que, se eu gosto do Nintendo, eu torço para que todos os outros jogos que não sejam da Nintendo flopem, que eles não façam sucesso, que eles se acabem, que seja uma porcaria. Mesmo quando a maioria dessas pessoas, inclusive quando era criança, não importava o que jogava. Ela só queria jogar, se divertir, estar ali com a galera que estava jogando de tudo um pouco. E é por isso que, inclusive, as lan houses e locadoras de videogame, onde a gente podia pagar R$2 por uma hora, e antigamente, bem antigamente, 50 centavos até por uma hora, para jogar, não fazia mais sucesso. Porque naquele tempo a gente ia e o nosso amigo ia jogar futebol enquanto ia jogar Call of Duty e tava tudo certo. O lançamento como um grande Resident Evil era para muitos um sonho, uma fantasia que podia ser jogado, enquanto do lado alguém jogava um jogo de futebol e tava tudo bem, todo mundo se divertindo, comentando inclusive um sobre o jogo do outro. Mesmo quando o crossplay existe e todo mundo pode jogar junto, a guerra continua. Porque essa guerra já faz parte da nossa identidade, da nossa cultura. Essa guerra, ela é cultural. E não é só guerra de marca, é guerra de gosto, é de personagem, de gênero. Quando alguém te diz que você não deveria usar aquele personagem, o que estão dizendo é: o teu gosto não é válido. O teu gosto é inválido. Você não serve. O que tu sente como alegria, como prazer, o teu momento de diversão é menor do que o meu e menos importante. E isso mata a criatividade, mata a diversidade e mata a graça. Hoje a gente não vê mais jogos tendo um grande potencial de diferença um do outro. Pelo contrário, eles são repetições, sequências de sequências, jogos que a gente nem quer. Muitas vezes a gente pede para uma empresa fazer um remake ou fazer um novo jogo de uma determinada franquia e eles fazem aquilo que vendeu mais. Eles fazem aquilo que está no hype. A comunidade que devia acolher começou a expulsar quem joga diferente, quem escolhe diferente. E esse tipo de coisa tem acabado com a nossa geração de gamers, acabado com o nosso prazer pelos jogos.
E eu tô falando de um tempo em que a gente se sentava e que a ideia era só se divertir. Eu e alguns amigos fazemos uma espécie de corujão toda sexta-feira. E a nossa ideia é só estar ali juntos, conversando, trocando ideias, sorrindo, mesmo que nem esteja jogando o mesmo jogo necessariamente. Às vezes um tá no LoL, outro tá no Fortnite, outro tá no Warzone, outro tá no Warhammer, mas a gente tá ali, todo mundo junto, sorrindo, brincando, conversando sobre como foi a semana. E é claro, às vezes tem uma outra treta que acontece, mas isso não é sobre o jogo, isso não é sobre a exclusão, isso não é sobre como tu joga ou quem tu escolhe para jogar, é sobre quanto a gente vai se divertir naquela noite. Hoje, a diversão perde lugar para aceitação, para o julgamento, para crítica, só porque tu quis se divertir. Muitos desistem e param de jogar não pela dificuldade, mas pelo julgamento. Eu já conheci muitas pessoas durante minha trajetória como streamer que disseram: eu gostei tanto daquele jogo, eu gostava tanto de jogar aquilo, mas eu larguei porque eu fui tão criticado ou porque eu não sabia jogar e as pessoas julgavam e não só tentavam ajudar, mas humilhavam por causa disso. Quantos de nós já ouvimos isso? Já ouvimos: você não sabe jogar, tu não serve pra jogar, ou isso é uma merda, só por amar algo que não é, ou que tá no meta, ou o hype. Mas se a gente pudesse mudar isso, e se jogar fosse mais importante do que vencer a discussão, ou ganhar aquela competição em si? Claro, todo mundo joga com a intenção de ganhar, mas mais ainda com a intenção de se divertir. A ideia era a diversão e participar do momento que era top pra gente, que era divertido, que era feliz. E se ao invés de tribos inimigas a gente fosse de fato uma família de gamers? Respeito, curiosidade, coragem para jogar pelo prazer e não pela aprovação. Cada coisa que você faz, cada rixa que você mantém, decide se alguém entra ou se alguém sai de um mundo. E se você, assim como eu, já cansou dessa guerra, então fica comigo. No nosso próximo vídeo a gente vai falar de algo ainda mais profundo, que é quando a meta mata a diversão. Mas eu queria que tu me falasse. Comenta aqui. De qual grupo tu já fez parte e de qual tu saiu, se tu saiu. E eu quero que tu reflita. Eu tenho sido um jogador que atrai mais pessoas pro meu jogo ou afasta. Eu tenho sido um jogador que faz as pessoas sentirem prazer, se divertir, jogar. Afinal de contas, foi para isso que os jogos foram feitos. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Eu sou o Maniçoba e que a diversão esteja com você.